Oi, galera, tudo bem? Questão 8. Qual a diferença observada pelos espíritos entre a química biológica e a industrial? Resposta. Na primeira, preponderam os ascendentes espirituais em todas as organizações, ao passo que na segunda todos os fatores podem ser de atuação propriamente material. Nisso reside a grande diferença, é que na intimidade da célula orgânica, o fenômeno da vida submete-se a um agente divino em sua natureza profunda, e nos compostos industriais, as combinações químicas podem obedecer a um agente humano. Então aqui, gente, está falando entre a diferença da química biológica e da química industrial. Química industrial, para quem não sabe, é aquela química feita em laboratório, aquelas junções de elementos feitas em laboratório por seres humanos. Então aqui pergunta a diferença, e a diferença é que a química biológica exercem as forças espirituais nela, né? Já a química industrial exercem as forças materiais do homem, as forças físicas, né? Vamos para a próxima. 9. A radioatividade opera a destruição ou a evolução da matéria? Resposta. Por meio da radioatividade, verifica-se a evolução da matéria. É nesse contínuo desgaste que se observam os processos de transformações das individualizações químicas, convertidas em energia, movimento, eletricidade, luz, na ascensão para nós modalidades evolutivas, em obediência às leis que regem o universo. Então aqui pergunta se a radioatividade opera na destruição ou na evolução da matéria. E fala, gente, que opera na evolução, tá? Da matéria. Bem bom. Essa aqui não tem nem muito o que falar, porque é meio que autoexplicativo, né? É uma resposta, assim, bem simples que ele dá. Mas os primeiros que eu li, gente, estava difícil, viu? Teve duas que eu não soube responder, eu pedi pra vocês responderem pra mim. E assim, gente, é um estudo, né? Não é uma aula, é um estudo que a gente faz junto. E quando eu não sei, eu peço ajuda de vocês. Quando vocês não sabem, vocês pedem minha ajuda e etc, né? Trocas. Vamos para 10. Onde a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente trabalhando as suas forças? Resposta. O Sol é a fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante das suas energias através da chuva incessante dos átomos, que cede os sistemas e envia a sua família de mundos equilibrados na atração dentro do infinito. Então aqui, gente, pergunta onde que é a energia, que é a fonte da energia para a matéria se desenvolver, né? E a resposta é que é o Sol. O Sol é a fonte de energia de tudo, tá bom? O Sol, graças a Deus, tá aí, pelo menos no nosso planeta, é a fonte de energia para tudo acontecer, né? Se não fosse o Sol, não existiria mais nada. Então, Deus é muito perfeito em criar o Sol. Vamos agradecer no dia de hoje, na noite de hoje, né? Por Deus ter criado o Sol maravilhoso e que Ele nos deu a vida, né? A vida vem através do Sol, né, gente? Se não existisse o Sol, não existiria nada. Agora a 11. Como devemos compreender a assertiva nos químicos? Nada se cria, nada se perde. Nossa, caiu um negócio no meu olho. Resposta. Em verdade, o espírito humano não cria a vida, atributo de Deus, fonte da criação infinita e incessante. Contudo, se o homem não pode criar o fluido da vida, nada se perde da obra de Deus em torno dele, porque todas as substâncias se transformam na evolução para o mais alto. Em verdade, gente, o espírito humano não cria a vida, porque a criação da vida é atributo de Deus, aqui fala. A fonte de criação infinita e incessante é Deus, né? O homem não pode criar o fluido da vida. Nada se perde da obra de Deus em torno dele, porque todas as substâncias se transformam na evolução para o mais alto, ou seja, nada é perdido na evolução de Deus, nada é em vão na criação, quer dizer, na evolução não, na evolução também, mas eu quis dizer na criação de Deus, nada é em vão e nada é perdido, por mais que o espírito demore, 10 bilhões de anos, até mais, né? Um espírito, acho que 10 bilhões de anos é muito pouco ainda. Mas, assim,
vamos supor, vamos ver um número bem alto. 1.000 bilhões. Será que existe 1.000 bilhões? 1.000 bilhões. Será que existe? 1.000 bilhões de anos. Não, acho que daí é outro número. Gente, realmente não sei. Mas, gente, um número muito alto. Imagina um número muito alto. Mesmo que o espírito demore, tipo, um número mais alto que você consiga imaginar pra conseguir evoluir até a depuração. Não vai ser perdido, porque uma hora ele vai chegar na depuração, tá? Nada é perdido. E esse nada se cria, nada se perde, é uma frase, assim, nada a ver, né? Porque tudo se cria nas mãos de Deus e nada se perde. Agora 12. Em face da exatidão com que se efetuam as combinações naturais da química orgânica, como entender as diversas expressões da natureza em seus primórdios? Resposta. As expressões diversas na natureza terrestre, em suas primitivas agressões moleculares, obedeceram ao pensamento divino dos propósitos de Jesus, quando nas manifestações iniciais da vida sobre a crosta do orbe. Remontando essas origens profundas, podeis observar então o esforço do espírito sábio no plano invisível, na manipulação dos valores da química e da biologia nos primórdios da vida planetária, estabelecendo a caracterização definitiva dos processos da natureza na fixação de espécies, prevendo todo o mecanismo da evolução no futuro, e entregando ao seu trabalho as leis de seleção natural, que é sob égide de Jesus. Prosseguiram o aperfeiçoamento da obra terrestre através do tempo. Gente, por essa questão aqui, a questão 12 e última, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, não, é 14, não é a última, não. A gente pode ver que tudo é por ação dos espíritos. Ah, eu tô vendo que o Eduardo tá na minha live, que legal. Tudo é por ação dos espíritos, tá? Nada acontece sem que os espíritos de luz permitam, tá, gente? Os espíritos de luz sempre estão regendo tudo. Eles sempre estão mexendo ali os pauzinhos para tudo acontecer, tá? Nada acontece sem a permissão e o movimento, a energia de ação espiritual, tá? O Eduardo tá aí na live, gente, ele tá. E aí, galera? O Eduardo tá na live. Gente, não se perde não, tá? Não se perde que o Eduardo tá na live, ele é legal, ele é importante, mas o Consolador é mais. Eu posso garantir isso, tá? Vamos para 13. As forças espirituais organizam igualmente a atmosfera do mundo? Resposta. Isso é indubitável. A inteligência com que foram dispostos os elementos no cenário para o desenvolvimento da vida do planeta, vô-lo comprova. Há algumas dezenas de quilômetros foram colocados revestimentos de ozônio destinados a filtrar raios solares, dosando-lhes a natureza para a proteção da vida. Da atmosfera recebeis a maior porcentagem de nutrição para o entretenimento das células. E como o nosso corpo não é de citações eruditas, nem de dizer preconceitos científicos do mundo, lembremos que um homem, na manutenção da vida orgânica, necessita de regular a quantidade de oxigênio, 15 gramas de azoto alimentar e 500 gramas de carbono alimentar. O oxigênio é uma dádiva de Deus para todas as criaturas, quanto o azoto e o carbono, pela sua obtenção que o homem luta afrontosamente na terra, recordando-nos a extorsão dos textos sagrados ao espírito, que faliu: comerás o pão com o suor do teu rosto. O problema básico da nutrição nessa conta de química é uma reafirmação da generosidade paterna do Criador e do estado expiatório em que se encontram as almas reencarnadas nesse mundo. Então, sim, gente, as forças espirituais organizaram igualmente as atmosferas do mundo para a gente viver em boa condição, tá? A atmosfera desmereceu o líder do governo oculto. Então, vamos voltar. Tudo que foi criado, como eu disse na questão anterior, tudo que foi criado a partir do desejo e da energia de ação dos espíritos de luz,
tá? E dos espíritos emissários de Jesus e de Jesus, claro. Que Jesus agiu muito, tá? Jesus é governador da Terra, recebeu a Terra há 15,5 bilhões de anos, que se eu não me engano, mas foram bilhões de anos, faz bilhões de anos que Jesus tem como a Terra, o seu como sua, né? Como cuidador da Terra. Eu não me recordo agora quanto que foi o tempo, mas faz bilhões, tá, gente? Que Jesus tá no comando da Terra. Então, gente, tudo que foi criado foi tá nas mãos deles, tá? Até, assim, a camada de ozônio, né? O revestimento de ozônio, que agora nós, seres humanos falhos, estamos destruindo, infelizmente, né? Foram 4 bilhões? Então, eu não me recordo da data. Eu acho que foram 4 bilhões. Mas eu falei um número que eu não tinha certeza, tá, gente? Me perdoa. Mas, enfim, gente, é isso. Tudo acontece pela providência divina. Agora, 14 e última. Como compreender a afirmativa dos astrônomos relativamente à morte térmica do planeta? Resposta. É certo que todo organismo material se transformará um dia revestindo novas formas. A energia do Sol, como as forças telúricas do orbe terrestre, serão esgotadas aqui para surgir em outra parte. Alguns astrônomos calcularam a morte térmica do planeta daqui 1 milhão de anos, aproximadamente. Já disse, porém, que a vida é um eterno presente e nosso primeiro dever não é de contar o tempo, demarcando com bases inseguras a duração das obras, conhecidamente transitórias, mas de valorizá-lo com a oportunidade sagrada para a edificação definitiva do nosso espírito, as quais são inacessíveis a todas as transformações da matéria em face do infinito. Então, muita gente pergunta, galera, vou até marcar aqui porque eu achei essa questão muito interessante. Que sobre o fim do mundo, né? Muita gente pergunta: ah, mas pupila, são 4,5 bilhões de anos. Gente, desculpa, eu errei. É 4. Muita gente, então, voltando aqui, muita gente me pergunta: ah, pupila, mas e o fim do mundo vai acontecer? Emmanuel já falou que sim, aqui na questão 14 do O Consolador. Em aproximadamente 1 milhão de anos, né? Ele confirma isso, que alguns astrônomos confirmaram, né? Eles medem isso e Emmanuel confirmou, tá? Então vai existir o fim do mundo, mas não é o fim, não é na verdade um fim, é um recomeço, porque vai apagar aqui a vida para ressurgir em outro lugar. Tá? Então isso é muito importante, gente. Todo fim tem um recomeço. Isso eu falo muito no tarô, né? Quando eu vou fazer minhas consultas, todo fim tem um recomeço. É a carta da morte, né? No tarô. E todo fim tem um recomeço. Então, se acabar a vida aqui no planeta Terra, é porque vai começar em outro lugar, tá? E o nosso dever não é ficar contando o tempo. Ah, é porque daqui 1 milhão de anos vai acabar a Terra. Ai, olha quanto tempo falta para acabar a Terra. E, gente, nosso dever não é esse, tá? O que a gente tem que fazer não é isso. É sim fazer o possível para evoluir no bem, evoluir na caridade, evoluir com o espiritismo, que é pura caridade e amor, né? E evoluir para sermos espíritos melhores, tá? Então, gente, essa foi a live de hoje, tá? Da 8 a 14 do Consolador. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Me deem um feedback aí pra mim ver se vocês gostaram. Iremos então para outro lugar, pupila? Com certeza. Gente, daqui 1 milhão de anos a gente vai estar com certeza espíritos muito mais evoluídos e vamos estar com certeza em outros planetas muito mais evoluídos, tá? Eu lendo não consigo entender nada, mas com você explicando fica tudo mais claro. Muito obrigada, pupila. Eu que agradeço, fico muito feliz. Esse que é o intuito mesmo. Eu sempre leio antes pra entender. Antes de ontem, que eu não consegui explicar 2 questões, eu sempre leio antes. No A Caminho da Luz ontem eu li antes. E hoje no Consolador eu li antes também, pra poder fazer uma boa interpretação, tá? Gratidão, gente. Gostei muito. Gostei muito do estudo hoje. Que bom que vocês gostaram também.
Fico feliz. Quem não viu a live ao vivo, pode ver gravada, tá? E vocês que estão no ao vivo, quando eu soltar a live lá no perfil, vocês vão lá e comentem. Eu sou espírita raiz, estava na live. Comentem, gente, pra apoiar o espiritismo, pra apoiar a doutrina espírita, pra levar esse conteúdo pra mais gente. Comentem lá, curtam, salvem o vídeo, compartilhem, tá? Já fomos pedras e plantas, como o Eduardo Sabag disse? Claro, com certeza. É do átomo ao anjo. Nós já fomos átomos. Tá? Nós já fomos a origem de tudo. Nosso espírito já esteve num átomo. Mas hoje não é live de perguntas, tá, gente? Respondi essa só porque peguei aqui no ar. Então, muito obrigada por assistirem, gente. Um beijo e até a próxima.